família Manaim, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor fez para você e este é mais um maná diário da Igreja Batista Manaim. Nos ajude a semear a palavra de Deus, compartilhe os nossos vídeos, este maná, curta, comente e principalmente não deixe de seguir a Igreja Batista Manaim nas redes sociais. E se você tiver algum pedido de oração, não esqueça de deixar nos nossos comentários, porque os intercessores da nossa igreja estarão intercedendo pela sua causa. A palavra que nós vamos meditar hoje, ela encontra-se lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 17 a 19. O título do nosso maná é Deus está agindo, e diz assim a santa palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que texto maravilhoso da palavra de Deus, não é mesmo? E este texto, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva, fala a respeito da confiança total em um Deus, o único Deus, que pode suprir todas as coisas, mesmo diante das situações mais extremas, difíceis e complicadas da vida. Em especial, no capítulo 3 do livro de Abacuque, o profeta nos mostra uma oração. É uma oração sobre a forma de um canto. É uma oração em forma de um salmo que era composto e que foi composto para contar e cantar sobre a glória de Deus, para expressar a confiança do profeta na proteção do Deus Altíssimo e na sua salvação. O Senhor Deus, que é a sua fortaleza. Abacuque, nessa oração, ele quer nos mostrar que o fato dos nossos olhos não estarem vendo uma situação favorável ou algo que nos indique uma mudança de situação em meio à circunstância que nós estamos vivendo, não significa que Deus não está agindo. O nosso Deus, ele está vivo e logo quem está vivo se movimenta. E nós temos que crer no mover do Senhor a nosso favor, mesmo diante de situações adversas. Lá no Salmo 29, a palavra também nos diz que o Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e os abençoa, dando-lhes tudo o que é bom. Nesse dia que se chama hoje, o Senhor quer nos dar da sua força. Mesmo que estejamos nos sentindo totalmente fracos, cansados, abatidos, desanimados. Dias difíceis, tempos difíceis sempre farão parte da nossa vida enquanto estivermos vivendo nesse mundo. Mas nós temos que nos lembrar que nós não estamos sós, que a nossa força, ela vem do nosso Deus que tudo pode fazer. Ele é a nossa rocha forte e se nós estamos firmados na rocha forte, nós não seremos abalados. Uma curiosidade é que no hebraico, Abacuque significa abraçar ou lutar. Em seu livro, ele faz exatamente essas duas coisas. Abacuque viveu em tempos dificílimos. Ele sofreu junto com os remanescentes que estavam ali de justos. E ele não entendia como um Deus santo podia usar uma nação perversa como a Babilônia para disciplinar o povo. Mas ele foi obediente. Ele aceitou o que Deus lhe disse e apegou-se às suas promessas. O termo-chave do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Essa declaração, ela também é repetida 3 vezes no Novo Testamento. E quando Abacuque ele começou a escrever o seu livro, ele estava num vale profundo. Então, em oração, ele esperou pacientemente pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a glória de Deus, ele tornou-se como uma corça que saltava com confiança. A situação de Abacuque, ela continuava inalterada. Porém, o que havia mudado era que ele passou a caminhar pela fé e não pelas aparências. Ele passou a viver as promessas e não de procurar explicações. Não é fácil realmente ter fé em tempos difíceis,
Mas assim como Abacuque nos ensina, através da palavra de Deus, nós devemos em oração conversar abertamente com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, os nossos anseios. E meditar na palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor está a resposta. O que levou Abacuque de uma situação de estar num vale para um alto monte foi a oração e a fé. Ele intercedeu insistentemente, incansavelmente pela obra de Deus. Ele meditou sobre os caminhos de Deus e ele confiou na proteção de Deus. Fico pensando que se a oração de Abacuque ela fosse feita nos dias de hoje, talvez ela seria mais ou menos assim. Ainda que continuem os lockdowns aos nossos redores, ainda que a gente não volte a sair de casa e logo para o trabalho, ainda que eu não tenha um trabalho, ainda que eu não entenda, ainda que eu discorde das situações das autoridades, ainda que eu acho que eu deveria tomar a vacina A ou a vacina B, ainda que não existam garantias de que essas vacinas elas possuam 100% de eficácia, ainda que a luta contra o vírus continue por um período indeterminado, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja nenhuma previsão de final da pandemia, ainda que eu passe um longo tempo sem encontrar pessoalmente os meus amigos, os meus parentes, os meus colegas de trabalho, ainda que tudo demore muito tempo para voltar ao normal, e ainda que hajam muitos outros aindas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés firmes como de uma corça, e me faz andar altaneiramente. Houve um comentarista francês chamado J. Campbell Morgan, que ele disse algo muito interessante. A nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança. E a nossa confiança, ela é proporcional ao conhecimento de Deus. Que grande verdade, não é? E Abacuque, ele nos ensina a encarar as nossas dúvidas, os nossos conflitos, com honestidade e coragem. E levá-los, acima de tudo, humildemente à presença do nosso Deus. E confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas. E então adorar a Deus, independente da situação que nós estamos vivendo ou que nós estamos sentindo. Quantas vezes diante de uma situação difícil você ouve um louvor? Quantas vezes diante de uma situação difícil você ora? Quantas vezes diante de uma situação difícil você lê a palavra e a paz que excede a todo entendimento, ela invade o seu coração. É isso que o Senhor quer para nós, porque Deus, Ele nem sempre muda as circunstâncias, mas Ele pode nos transformar para enfrentar as situações adversas. Porque o Senhor Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas e nada fugiu ao controle do nosso Deus. Quanto a nós, vamos viver pela fé, vamos viver crendo que ainda que existam muitos aindas, que ainda que existam muitas circunstâncias, o Senhor Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. Gostaria de te convidar para a gente orar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante, Senhor, do que a espada de dois gumes. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, nos ouve, que o Senhor se inclina das alturas para ouvir a nossa voz, e nós queremos, ó Pai, ter intimidade com o Senhor. Nós queremos conversar contigo, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos o Teu direcionamento, Senhor, nesse dia, Pai, para tudo aquilo, Senhor, que formos enfrentar. Que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa estar à frente e que, acima de tudo, Pai, os Teus propósitos, Senhor, sejam realizados nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos por esse dia, Senhor, que está se iniciando. E nós te pedimos, Senhor, permanece, Pai, nesse dia conosco. Que tudo aquilo, Senhor, que nós fizermos, ó Pai, nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença. E que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e seja para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter um dia pleno, que você possa ter um dia muito feliz na presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.